Olá pessoal, bom dia. Nesse dia a gente vai estar falando um pouquinho de duas notícias não tão boas para Bolsonaro. A coisa não tá boa para o Bolsonaro e a gente vai colocar aqui vídeos de duas notícias que não são boas para Bolsonaro. São notícias ruins. A gente vai falar um pouquinho aqui da decisão de Moraes de intimar Bolsonaro a explicar por que que ele descumpriu algumas medidas cautelares. Eu já falei um pouquinho no vídeo de ontem que ia dar zebra, ele ter mostrado a tornozeleira, depois de Moraes proibir ele de dar entrevista. Então, Moraes deu 24 horas para ele se explicar. E também tem Hugo Mota. Hugo Mota proibiu os companheiros de Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados de fazer reuniões de comissão. O que que aconteceu? O Congresso está em recesso, mas os aliados de Bolsonaro resolveram voltar para lá, para o Congresso, para fazer reuniões para tentar melhorar a situação de Bolsonaro, ver o que, que eles podem fazer. Mas o Hugo Mota baixou lá o decreto e não pode fazer reuniões até eles voltarem no dia 4 de agosto. Então, é mais uma notícia ruim que não dá para os deputados se mobilizar em favor de Bolsonaro. E também eu vou colocar um vidinho do Reinaldo Azevedo que acha que não é para se surpreender se na quarta-feira Bolsonaro for preso. Então, coisas para a gente ficar de olho. Mas não perca o vídeo, vamos ver os vídeos que eu vou colocar aqui. Carlos, eu não faço previsões, eu faço análise política. Né? Previsão é para quem lê carta, quem lê mão. Eu brinco aqui com o meu ovo de cristal, mas é só uma ironia, né? Como sabem. E eu digo que no terreno da análise, a chance de Jair Bolsonaro ter a prisão preventiva decretada na quarta-feira é enorme. Ele está procurando isso. Para quê? Para se vitimizar? Sei lá. Vamos lá. No dia 18, o Alexandre determinou medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. Medidas cautelares essas endossadas já por Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Só Luiz Fux foi contra, já falou dele. 4-1. Por que mesmo? Por risco de fuga? Não. É que Eduardo Bolsonaro está lá fora, pressionando lá nos Estados Unidos, tal, para que os Estados Unidos punam juízes aqui no Brasil, para que punam o próprio Brasil. Essas coisas estão em curso. Nós já temos 8 ministros com os vistos suspensos, revogados, mais o Procurador-Geral da República, o anúncio das tarifas. Né? Portanto, pratica coação no curso do processo, tentativa de obstrução de investigação de organização criminosa, e Bolsonaro financia, confessadamente. E isso tudo é feito em proveito de Bolsonaro. Quer dizer, tenta-se que seja um proveito de Bolsonaro se os ministros cedessem. Então, notem, estão dadas as razões para a prisão preventiva. Preservação da ordem pública, tem crimes novos sendo cometidos, né? Tentativa de interferência na instrução aí no caso processual. Mas o Alexandre, conforme dispõe o artigo 282, preferiu as medidas cautelares previstas no artigo 319. Foi mais manso. E entre as medidas cautelares está não utilizar as redes sociais. Ele não pode dar entrevista? Não, mentira, isso não está, não pode dar entrevista. Não usar as redes sociais para fazer proselitismo. Bom, ele foi ao Congresso ontem, foi lá, encontrou aliados, então agora vamos voltar a defender a anistia, limitar os poderes do STF, a pauta passará a ser impeachment de ministros do Supremo, tudo aquilo de novo. Né? Não deu entrevista, mas fez lá um pronunciamento, exibindo a tornozeleira, né, para bombar nas redes. Ele diz, não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, é um símbolo da máxima humilhação, estou aqui porque sou inocente. Não. É uma covardia com um ex-presidente da República. O que vale para mim é a lei de Deus. Epa, para mim também, sou cristão. Vale a lei de Deus, na esfera religiosa. E na esfera civil, na esfera política, valem as leis. Está dizendo que não obedece à justiça? É isso? E houve a transgressão de uma das cautelares. Uma das razões para a prisão preventiva no artigo 312 do Código de Processo Penal é justamente desrespeitar medida cautelar. A meu ver, foi desrespeitada. Não é? Vamos ver. E ontem, Luiz Fux finalmente liberou seu voto. Não é bem um voto, é uma vergonha. Né? Porque ele negou, ele votou contra as medidas cautelares, porque ele disse que não ficou demonstrado o risco de fuga, mas nunca foi o risco de fuga a razão da cautelar. O fato de ter tornozeleira não quer dizer que tenha sido essa a razão da cautelar. Não é?
Já expliquei aqui qual foi, já escrevi, está escrito no texto de Alexandre. Quanto à pressão juiz, ele disse, não tem problema, os juízes não se deixam pressionar. E todas as punições a juízes aqui, tarifas, não, isso são questões externas que não competem ao judiciário. Esse é Luiz Fux. Eu não esperava nada melhor. Pessoal, então como vocês viram aí, Reinaldo Azevedo falando a opinião dele, que acha que se Moraes mandar prender Bolsonaro não seria nenhuma surpresa. E na minha opinião também não seria nenhuma surpresa, porque Bolsonaro ele foi bem ousado ao falar com a imprensa, dizendo que não tinha feito nada de errado e mostrar a tornozeleira. Vamos ver qual que vai ser a resposta dos advogados de Bolsonaro, se vai convencer Moraes. Mas olha, eu não duvidaria nada também se depois dessas 24 horas realmente Moraes decretasse a prisão de Bolsonaro. Eu acho que assim, por que Moraes decretaria? Porque ele viu que, apesar de muitos apoiadores de Bolsonaro, mas não teve uma reação tão grande assim com a colocada da tornozeleira eletrônica, não teve uma reação tão grande. Então eu acho que Moraes viu que ele pode fazer, que não teria assim uma espécie de rebelião no Brasil, pararia o Brasil. Eu acho que ele viu que pode acontecer isso, prender Bolsonaro. E ele também, o Reinaldo Azevedo falou do Fux, que votou contrário, né, às restrições de Bolsonaro, e de fato eu acho um exagero, porque Moraes proibiu Bolsonaro de dar entrevistas. Eu acho que não tem problema ele dar entrevista e passar só na televisão, mas o problema é ele dar entrevista e jogar nas redes sociais. Até por terceiros ele estaria descumprindo a ordem, então Bolsonaro, na prática, não pode conceder entrevistas, né? E agora nós vamos para outro vidinho da CNN falando sobre a decisão de Hugo Mota, que também não favorece Bolsonaro, de proibir reuniões de comissão. Vamos para o vídeo. Para a informação que acaba de chegar aqui para a gente. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, proibiu reuniões em comissões da Câmara dos Deputados. A apuração é da Isabel Mega e por qual motivo isso é tão importante? Essa notícia. Nós estamos... já temos o documento em tela, hein? Aí aparece para vocês, então, esse documento assinado por Hugo Mota, ato do presidente. Vamos aqui ler juntos. Veda a realização de reuniões de comissões no período de 22 de julho até o dia 1º de agosto de 2025. O presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, resolve. Artigo 1º. Fica vedada, neste período, a realização de reuniões de comissões da Câmara dos Deputados. Artigo 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, mais conhecida como agora. Sala da Presidência da Câmara dos Deputados, 22 de julho de 2025, Hugo Mota. Por qual motivo a importância desse assunto? Porque nós estamos acompanhando a movimentação da base apoiadora de Jair Bolsonaro dentro do Congresso, e Hugo Mota responde pela casa chamada Câmara dos Deputados. Os deputados e deputadas se mobilizando, se reunindo para confeccionar uma moção de apoio a Jair Bolsonaro. E ocorreu a dúvida, podem fazê-lo? Podem solicitar uma reunião? Isabel Mega? E temos agora a resposta oficial de Hugo Mota dizendo não. Não podem, e isso é claro que recai de uma maneira de muita irritação ali junto à oposição, viu, Elisa? Eu estava cercando essa informação aqui, já tinha tido indicativos de que isso iria acontecer, mas havia uma dúvida sobre quem assinaria essa ordem, se seria o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, o vice-presidente é do PL, é o Altineu Cortes, estaria fora do Brasil, ou se seria, eventualmente, até um dos secretários da mesa, o deputado Elmar Nascimento. Então, eles estavam ainda nessa dúvida. E aí, diante dessa dúvida, olha como é relevante a gente pensar que foi o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, que escolheu assinar, portanto, esse despacho trazendo essa proibição das reuniões da Câmara dos Deputados. Fontes aqui já me apontam que vai ter reação, sim, no Congresso Nacional. Eles até, em tom assim, que dá até para entender como um pouco de brincadeira, mas talvez nem tanto, já tem sistema de som pronto. Me pontuou uma fonte aqui, porque vão reagir, isso vai trazer mais combustível ainda de reação para esses parlamentares que, em pleno recesso
parlamentar, escolheram voltar para Brasília. São 60 parlamentares, juntando Câmara e Senado, mas maciçamente da Câmara dos Deputados, que atenderam a um chamado do líder da bancada, o Sóstenes Cavalcante, estão em Brasília desde o final de domingo. Outros chegaram na segunda-feira, alguns ainda nesta terça-feira, mas se somam em um grupo de cerca de 60 parlamentares que estão aprontando todas essas estratégias de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E justamente isso passa por botar para funcionar essas comissões que agora vão ter essa restrição de acesso, segundo esse despacho que a gente trouxe para vocês do presidente da Câmara dos Deputados. O que eles alegavam? Pessoal, então tá aí. Várias notícias no dia de hoje, várias notícias ruins para Bolsonaro. Bolsonaro está cada vez mais acuado, Alexandre de Moraes indo para cima. A gente tem várias e várias notícias. Ontem, Alexandre de Moraes tomou a decisão de bloquear as contas, o Pix, os bens de Eduardo Bolsonaro. Também pediu explicações para Bolsonaro, 24 horas para Bolsonaro explicar a entrevista que ele deu na saída da Câmara mostrando tornozeleira eletrônica. E agora Hugo Mota proíbe os deputados de articularem em comissões a favor de Bolsonaro. A coisa não tá boa. Eu não sei qual que vai ser os próximos passos dos parlamentares que são a favor de Bolsonaro, qual vai ser os próximos passos de Bolsonaro. Eu não sei o que Bolsonaro vai fazer. Mas me diz aí, o que você acha que Bolsonaro deveria fazer? E você concorda com as decisões de Alexandre de Moraes? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.